Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 10 de abril de 2026 e nós estamos meditando no livro no Evangelho de João, do dia 1º até o dia 21 de abril. João tem 21 capítulos e nós estamos lendo o Evangelho de João para comemorar a Páscoa. Você sabe que em abril é o mês que se celebra a Páscoa, a paixão de Cristo pela humanidade, que entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para estar junto do Pai para sempre, para a eternidade, intercedendo por nós diante do Pai. Por isso que eu convido você a engajar, participar desse projeto de leitura do Evangelho de João nesse mês de abril para se achegar mais a Jesus e estar mais perto de Deus. Hoje nós vamos ler João, capítulo 10. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então, Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e lhe espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Você vê dessa leitura que Jesus fala claramente que existem pessoas que anunciam o nome dele por dinheiro. Eles são os empregados de Jesus. Mas como eles são empregados e eles só trabalham pelo dinheiro, sempre que eles veem uma pessoa na igreja, uma ovelha, sofrendo, precisando de ajuda real e verdadeira, eles correm, eles fogem, porque eles não estão preocupados com as pessoas. E Jesus diz que ele é que é o bom pastor. E uma aplicação prática para a nossa vida
é que não devemos nos ancorar, nos apoiar em pastores que são celebridades, porque os pastores que são celebridades podem cair, podem dar escândalos terríveis. E se você se ancora, se apoia num pastor celebridade, você vai tropeçar quando ele der o escândalo. Mas se você entender que Jesus é que é o nosso bom pastor, que é ele que cuida de nós como suas ovelhas, então você nunca vai se escandalizar. Você nunca vai ouvir de Jesus que ele roubou, que ele enganou, que ele adulterou, que ele tropeçou, porque ele é o bom pastor. Inclusive, ele deu a vida dele para mim e para você. Então, Jesus está falando, ele é o bom pastor. Aqueles que vêm em nome dele, muitas vezes usam apenas o nome dele por dinheiro, mas é ele que é o bom pastor. E aqui também nós lemos que Jesus disse que, no versículo 9, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Então Jesus, aqui no capítulo 10, ele se revela como a porta de entrada para o reino de Deus. Você precisa vir até Jesus para que receba o perdão dos pecados. Aí sim você entra na porta do reino dos céus. Jesus é a porta. Você vai até Jesus. Quando aceita Jesus, você se torna filho de Deus. Você acessa o reino de Deus por intermédio de Jesus. Quem entrar por mim será salvo. Quem aceitar a Jesus será salvo do pecado. Poderá entrar diante de Deus, na presença de Deus Pai, e poderá sair para o mundo com a presença de Deus. Porque uma coisa é você estar nesse mundo, viver, sair por aí nesse mundo com as suas próprias decisões, sem a proteção de Deus. O mundo é um lugar perigoso, onde existe a influência do mal, a influência do poder das trevas. Uma pessoa que anda pelo mundo sem saber dos perigos do mundo pode sofrer muito, pode inclusive perder a vida. Mas aquele que entra por Jesus será salvo dos seus pecados, poderá entrar diante da presença de Deus e poderá sair por aí pelo mundo tendo proteção e achará comida, achará a provisão, o cuidado, a sabedoria para escapar de todos os perigos que existem por aí pelo mundo. Ainda aqui em João 10, nós vemos que Jesus disse que as suas ovelhas não seguem, o versículo 3, o porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. O versículo 3, quando diz o porteiro abre a porta para ele, quem é o porteiro? Sou eu e é você. Você cuida do seu coração. Você está disposto a abrir a porta do seu coração para Jesus? O porteiro abre a porta para Jesus. E o versículo 3, ele usa duas figuras. Nós somos o porteiro e nós também somos a ovelha. Então nós cuidamos do nosso coração. Eu posso, como o responsável pelo meu coração, como o porteiro do meu coração, abrir a porta para Jesus. Você também pode fazer isso e eu também,
como ovelha, reconheço ele como o pastor. Então reconheço a voz de Jesus. E Jesus, ele nos chama pelo nome. Veja o versículo 3. O porteiro abre a porta para ele. Abre a porta para Jesus. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Então, Jesus, ele tem relacionamento, intimidade. As ovelhas são aquelas que têm intimidade com ele, que ouvem a voz de Jesus, e ele as leva para fora do curral. Esse ele as leva para fora do curral o curral é o lugar de segurança, onde Jesus, ele cuida de nós. Podemos dizer que o curral é o lugar da comunhão, onde todas as ovelhas são tratadas conjuntamente. Podemos dizer que o curral é a igreja, por exemplo, o local da célula, o local em que as pessoas, os irmãos se reúnem, porque ali Deus está usando os pastores, trazendo a mensagem para todos em comunhão. Depois daquele tratamento, Jesus as leva para fora do curral. Nós saímos da célula, saímos do local do culto e vamos para o mundo. Versículo 4. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas. Jesus vai na sua frente, quando você faz parte do curral dele. E elas o seguem porque conhecem a voz dele. Então, quando você vai para fora para viver no mundo onde existe a influência das trevas, a influência da escuridão, você tem Jesus na sua frente. E você vai seguindo na influência, nos caminhos, nos ensinamentos de Jesus, porque conhece a voz dele. Versículo 5. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. As ovelhas de Jesus, de maneira nenhuma, aceitam, recebem o conselho de um estranho que vem para propor um caminho longe de Deus. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Então, Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então, prosseguindo aqui a leitura no versículo 16. Relendo aqui o 14, o versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Não se ancore, repetindo essa ideia, não se ancore e não se apoie em pastores celebridades, porque muitas vezes eles dão escândalos. E mesmo que não seja um pastor celebridade, às vezes é o pastor da sua comunidade de bairro, o pastor que você conheceu, que era uma pessoa que aparentemente era muito boa, às vezes até verdadeiramente era uma pessoa muito boa, mas de repente resolveu seguir por um caminho torto. Então, é possível que homens tropecem e caiam. Tenha esse texto como o verdadeiro evangelho. Jesus é o bom pastor. Jesus é que morreu por nós. Eu sou o bom pastor. Vamos ler aqui o versículo 14 com o 15. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e estou pronto para morrer por elas. Foi ele que morreu por você, foi ele que morreu para dar a vida eterna a você. Vamos voltar aqui no versículo 9. Eu sou a porta. É ele que dá a entrada ao reino dos céus. Jesus é a porta. Então quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Então entre pela porta que é Jesus.
Quem entrar por mim, quem entrar por Jesus será salvo. Poderá entrar no reino de Deus e sair pelo mundo, no meio da influência da escuridão e das trevas, e mesmo no meio da ação do mal que existe pelo mundo, achará comida. Porque será guiado por Deus. Agora o versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. O ladrão é toda pessoa que aparece no seu caminho, que propõe que você não siga Jesus. Muitas pessoas dizem que o ladrão é o diabo, mas o ladrão é o vizinho, é o colega de trabalho que manda conteúdo pornográfico para o seu WhatsApp. É a colega de trabalho que fala para você olhar para o colega que é casado. É o amigo que fala que é seu amigo, mas que convida para que você jogue no bets, ou para que você furte alguma coisa, ou para que você se envolva em algum tipo de crime. O ladrão, ele vem para roubar o seu relacionamento com Deus, para roubar a paz no seu casamento, para roubar a sua fidelidade a Deus, a sua comunhão com Deus. O ladrão só vem para roubar, matar, matar a sua esperança, matar a sua fé. Você está com fé e a pessoa fala: isso aí não vai acontecer para você. Você não é filho de Deus. Você acredita numa coisa que não existe. Você está dando oferta e dízimo para sustentar pastor. Você está sendo bobo, está sendo boba de seguir essa religião. Você nem sabe se Deus existe mesmo. Você nem sabe se é Deus que está falando com você. O ladrão, ele vem para matar a sua fé, para matar a sua esperança, e ele vem para destruir. O ladrão é aquele que é ladrão mesmo. Entra na sua casa, rouba as suas coisas, ele vem para destruir o que você construiu. Esse é o ladrão. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida. Jesus veio para que as ovelhas, a ovelha é um animal que é dócil, é um animal que ele é puro, ele não tem malícia, ele é um animal que segue a pureza. Então é um animal pacífico. Então eu vim para que as ovelhas tenham vida, eu vim para proteger as ovelhas, para que elas tenham vida. Quando você aceita Jesus como seu pastor, você recebe vida eterna. Você recebe a vida, recebe o Espírito Santo que preenche o nosso espírito e nos dá paz e alegria. E quando você tem a vida, para que tenham vida, a vida completa. Jesus, ele preenche o nosso espírito, ele preenche a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções, nos coloca perdão no coração, arranca todo o pecado e ele cuida também da nossa saúde. Quando você tem o seu espírito e a sua alma tratados, você cuida melhor do seu corpo físico e você tem saúde. Então eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Então eu sou o bom pastor, versículo 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o 9. Jesus é a porta de entrada para o reino dos céus. Quando você entra por essa porta, você pode entrar no reino dos céus e você sai pelo mundo e você acha comida, você acha provisão, proteção, segurança, cuidado. Comida aqui, no versículo 9, é tudo que é necessário. Quando você está andando pelo mundo, vem o ladrão. O ladrão é toda pessoa que aparece que vem para te roubar, para tentar te matar e para te destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Jesus veio para trazer a vida completa. Versículo 11. Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então ele é a porta.
ele é o bom pastor. O empregado, ele só trabalha pelo dinheiro. Então são os pastores que usam a igreja para conseguir os seus interesses. Eles têm a aparência de que estão ligados, relacionados com Deus, mas eles só se interessam pela lã da ovelha. Eles trabalham só pelo dinheiro. O empregado ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Então você que é ovelha de Cristo, se você estava numa igreja, de repente viu algum escândalo, não pense no empregado. Esse que deu escândalo, ele é um empregado. Então ele correu e foi embora quando você precisou da ajuda dele. Mas as ovelhas não são dele. Você que é ovelha não é dele. Você é de Jesus. Por isso, quando o empregado vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. 13. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Mais uma vez o 14 e o 15. Eu sou o bom pastor. É Jesus que é o bom pastor. Então é ele que é o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas. Vá para Jesus. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Jesus morreu por todas as ovelhas. Agora o versículo 16. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Aqui Jesus estava falando que ele morreria e também alcançaria os não-judeus. Porque quando Jesus veio, ele veio para os judeus. Existia uma promessa de que Jesus viria dos judeus. Então ele começou pregando nas sinagogas, na região da Judéia, na região da Galiléia, no território de Israel. Mas Jesus estava dizendo: eu tenho outras ovelhas. Essas ovelhas somos nós. E quando ele fala eu tenho outras ovelhas, Jesus viveu durante um tempo limitado na terra. As pessoas que ele curou, que para quem ele pregou, foram ovelhas que de fato viram Jesus. Mas outras ovelhas falam das gerações futuras. Nós estamos em 2026. Estamos sendo ovelhas de Jesus. Então, Jesus disse que a obra dele não seria só para os judeus, mas alcançaria todas as outras raças, tribos, línguas, nações e todas as futuras gerações. Eu tenho outras ovelhas que não estão aqui, que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão. Veja, o verbo está no futuro. Elas ouvirão. Quando elas ouvirem, quando chegar a minha mensagem, elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Haverá o tempo em que o Senhor reunirá todos os rebanhos de todas as épocas, de todos os tempos, de todas as gerações, quando ele voltar. Todos os que já passaram antes de nós, que já seguiram a Jesus, que já foram ovelhas do seu pasto, que já partiram dessa vida, estão todos aguardando para terem um só pastor, para estarem reunidos no dia da volta dele, num só rebanho, tendo um só pastor. Versículo 17. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. 18. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o Pai me mandou fazer. Então nós vemos que Jesus aqui nos mostra obediência ao Pai. Obediência a Deus é uma das chaves para agradarmos a Deus, para sermos chamados ovelhas do pasto de Deus, para sermos realmente ovelhas. Ovelhas são animais que são mansos, elas seguem e obedecem à direção que é dada pelo pastor. Por isso que quando Davi escreveu o Salmo 23, ele escreveu que a tua vara e
o teu cajado me consolam. Davi sabia bem que ele, como pastor, dava a vara, vara significa direção, e o cajado é aquela ferramenta que tem a forma de um gancho. Quando a ovelha cai, ele resgata ela da valeta. Então, ele escreveu o Salmo 23 e a figura do pastor que dá a direção. Então, aqui, Jesus, ele nos dá a direção. Ninguém tira a vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Eu dou a vida. E eu tenho o direito de dar a vida e de tornar a receber, pois foi isso que o Pai me mandou fazer. 19. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio. Está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? No capítulo 9, o capítulo 10 aqui, ele é uma continuação do capítulo 9. No capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença. E logo depois que Jesus curou um cego de nascença, começou a haver um debate, uma discussão com os líderes fariseus sobre Jesus. Então, o capítulo 10 aqui, Jesus continua falando. E ele está falando: eu sou a porta. O ladrão não entra pela porta. Ele está falando aqui, e aí começa novamente uma discussão. Ah, ele não é Jesus coisa nenhuma. E outros diziam: ele está com o demônio. Então aqui começa a discussão. E aqui no 21, outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Ele tinha acabado de curar um cego. Aí, versículo 22. Era inverno, e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Essa festa da dedicação, ela é uma festa que é comemorada no dia 25 de dezembro pelos judeus. E essa festa, você encontra registros dessa festa da dedicação no livro de Macabeus. Na Bíblia dos protestantes, a Bíblia que nós usamos aqui dos evangélicos, não existe o livro de Macabeus. Mas se você pegar a Bíblia católica, na Bíblia católica tem o livro de Macabeus. Então, quem foram os Macabeus? Existiu no século II, lá pelo ano 154 antes de Jesus, Alexandre o Grande, que era grego, ele invadiu vários territórios. E ele invadiu o território de Israel. Então, no templo de Jerusalém, você sabe que no templo de Jerusalém o sacrifício é de gado. Mas o Alexandre o Grande nomeou um Antíoco como o governador desse território. E esse Antíoco, ele proibiu que os judeus pudessem ler a Bíblia, pudessem ler a Torá. Ele proibiu os judeus de lerem a Torá, e ele pegou porcos e colocou dentro do templo e sacrificou porcos para profanar o templo e a fé dos israelitas, dos judeus. E aí houve um homem chamado Matatias e o filho dele, que se chamava Judas Macabeus, que levantaram uma batalha contra o Antíoco, para que eles pudessem tomar o templo novamente. E eles venceram essa batalha. E eles retomaram o templo de Jerusalém. Quando eles retomaram o templo de Jerusalém, você sabe que no templo eles têm aquela menorá, que é aquela é uma ferramenta que tem oito luzes, né? Que são alimentadas por azeite e que são acesas ali, alimentadas por azeite. Conta-se que
havia azeite apenas para um dia, mas milagrosamente o azeite durou 8 dias, que foi o tempo para que eles pudessem produzir mais azeite para alimentar as chamas da menorá. E essa festa da dedicação, ela é conhecida como Hanukkah. Se escreve H-A-N-U-K-A-H, Hanukkah. Então essa festa da dedicação, ela era essa festa aqui. Eu estou fazendo esse comentário da festa da dedicação porque se você procurar a festa da dedicação no Antigo Testamento, no livro de Levítico e de Deuteronômio, não existe nenhuma referência a essa festa da dedicação. Então a festa da dedicação ela só é referida aqui em João, no capítulo 10, no versículo 22, na Bíblia que nós usamos aqui como evangélicos, como protestantes. Agora, na Bíblia Católica, tem o livro de 1 Macabeus. No livro de 1 Macabeus tem essa história. Então aqui no versículo 22 era inverno, quando é o mês de Kislev, que é o mês de dezembro, em Jerusalém é período de inverno. Então era inverno e em Jerusalém estavam comemorando essa festa, a Hanukkah, a festa da dedicação. E Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Aqui o detalhe, por que é importante saber aqui que essa festa que estava acontecendo a festa da dedicação. A festa da dedicação, ela tem um significado. O templo tinha sido profanado pelo Antíoco Epifânio, que era o governador de Jerusalém naquela época. Ele tinha colocado porcos ali para serem sacrificados, ele tinha proibido a leitura da Torá. Jesus vem aqui e ele fala assim: eu sou a porta que leva para o céu, eu sou o bom pastor. Quando os macabeus retomaram o templo, Jesus está aqui falando dessas coisas, que ele é a porta, que ele é o bom pastor. Ele está falando que o empregado foge quando aparece o lobo, porque ele trabalha por dinheiro. Jesus está dizendo assim: eu estou aqui para trazer novamente o resgate. Eu estou aqui para santificar as pessoas, para que elas se voltem para Deus. Então a festa, ele está falando isso no inverno, quando o povo estava celebrando, comemorando a festa da dedicação, comemorando a restauração do templo. Jesus está dizendo: eu vim reconstruir a ponte que traz o relacionamento direto com Deus. Então aquilo que havia sido separado, eu estou trazendo luz novamente. É isso que ele está fazendo aqui. Então o detalhe de dizer que ele fala isso no tempo que eles estavam comemorando essa festa é: eu estou aqui para trazer novamente vocês para Deus. Versículo 23. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. 24. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Um outro ponto aqui é que quando eles estavam no templo, eles faziam sacrifícios de animais, para que o sangue dos animais servisse como perdão dos pecados. Quando você lê aqui o versículo 24, Jesus está falando no pátio do templo. Então o povo se junta em volta dele e pergunta: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Eles queriam saber se ele era o Salvador ou não era. Jesus, ele falou que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele morreria e esse sacrifício dos animais que era feito no templo acabou, porque no ano 70 Jesus disse que aquele templo seria destruído. Ele disse isso. No ano 70, o Império Romano destruiu o templo e nunca mais houve sacrifício de animais, depois que Jesus morreu. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele morreu e o sangue dele
é que nos purifica do pecado. É Ele que é a porta, Ele que nos leva para Deus. E também é Ele que é o bom pastor. É Ele que nos cuida e que nos dá entrada nos céus, e também Ele nos leva para fora do curral. Ele nos permite viver no mundo entre a influência das trevas, trazendo a comida, o cuidado conosco em relação ao mundo. Aí, versículo 25. Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo? Não adianta Jesus fazer obras, milagres. Quando a pessoa não quer aceitar a Jesus, por mais que Jesus faça milagres, a pessoa não vem para Deus. Tem aquela pessoa que você conta os testemunhos do que Deus faz na sua vida, você fala, e a pessoa, mesmo vendo que acontecem coisas incríveis na sua vida, continua não vindo para Deus. Porque Jesus diz: elas não são minhas ovelhas. 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Então as ovelhas escutam a voz de Jesus. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas escutam a voz de Jesus. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Então Jesus dá vida eterna. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então aqui nesse versículo 30 de João 10, Jesus e o Pai são um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. E ele disse: Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Eles responderam: Não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus, pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Então Jesus afirmou: Na lei de vocês está escrito que Deus disse: Vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade, e sabemos que de fato Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Agora eu vou fazer um corte e para entrar no Salmo de número 82, para nós entendermos o que Jesus quis dizer com esse negócio. As escrituras não dizem que Deus disse: vós sois deuses. Então, se na escritura fala que vós sois deuses, não tem problema de eu dizer que eu sou Deus. Jesus disse isso. Então, da onde que Jesus tirou isso? Ele tirou isso aqui do Salmo de número 82. Aqui no Salmo 82, nós vamos ler aqui, Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses. Deuses com letra minúscula aqui, que se refere às autoridades da terra. Então, os juízes, os políticos, as pessoas importantes. Então, Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses com letra minúscula, das pessoas que têm poder na terra, e no meio deles dá a sua sentença. Deus, ele dá a sentença dele. Qual que é a sentença de Deus? Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos, sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres, e os salvem do poder dos maus. Essa é a sentença de Deus para os deuses, para as autoridades da terra. Ele quer que as pessoas julguem com justiça, não fiquem do lado dos maus, defendam os direitos dos pobres, o versículo 3, e o 4, socorram os humildes e os pobres,
e os salvem do poder dos maus. Ou seja, cuidem dos vulneráveis. É isso que Deus fala que os deuses da terra, que são deuses de verdade, vão fazer isso, que é o mandamento de Deus, Deus poderoso. Agora o versículo 5, Deus fala uma acusação contra eles. Deus fala assim: vocês são ignorantes. Ignorante é quem não sabe o que tem que fazer, não sabe nada. Vocês são ignorantes, não entendem nada. Vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Então Deus está dizendo: as bases da lei, as bases da ordem na terra estão abaladas por causa da ignorância deles, porque eles andam na escuridão. Agora o versículo 6, eu disse, esse eu disse aqui é Deus. Eu, Deus, disse o seguinte: vocês são deuses. Vocês verdadeiramente têm autoridade. Eu, que sou Deus, dei essa autoridade para vocês na terra, para vocês serem deuses, mas para vocês fazerem o que é justo, o que foi falado aqui, nos versículos 2, 3 e 4. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus, que é o versículo 2. O 3, defendam os direitos dos pobres e dos órfãos, sejam justos com os aflitos e os necessitados. E o 4, socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. É para vocês fazerem isso, mas vocês são ignorantes, vocês não estão fazendo isso. Então vocês estão vivendo na escuridão e as bases da lei e da ordem na terra estão abaladas por causa da ignorância de vocês e da escuridão de vocês. Mas eu, que sou Deus, versículo 6, eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. É aqui que Jesus está falando. Não está escrito na lei de vocês que Deus disse: vós sois deuses? E a palavra não está errada. Então Jesus estava dizendo: Deus deu poderes para nós podemos dizer que somos Deus. Nós somos Deus no sentido de que temos autoridade para cumprir as determinações de Deus na terra. Então aqui Jesus estava usando o Salmo 82. Então eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Agora, terminando aqui o Salmo, porém, aqui é Deus falando: porém vocês morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Veja que agora ele usa a palavra príncipe. Príncipe é uma palavra que é usada para se referir a qualquer autoridade da terra que é humana, comum, normal, que não tem nenhum relacionamento com Deus. Então Jesus estava dizendo desse Salmo 82, não está escrito na lei de vocês, vós sois deuses. Deuses são aqueles que Deus considera que fazem a vontade dele no exercício da autoridade. Agora, os que não fazem o que Deus manda são como príncipes, são como qualquer pessoa que tem um poder terreno, mas não seguem a lei de Deus. Então aqui no 7, Deus estava condenando aquelas pessoas, aquelas autoridades que receberam o poder de Deus para fazerem justiça, mas eles não estavam fazendo. Deus fala assim: vocês são ignorantes, vocês não entendem nada, vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas, então vocês vão morrer como qualquer príncipe, vocês não vão ser considerados como deuses, porque vocês não estão exercendo o juízo e a justiça. Então Jesus vem com essa ideia. Deuses são os que cumprem as determinações de Deus aqui na terra e estão com ele, porque estão fazendo a lei dele. E aí o versículo 8, vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Aqui o salmista, diante da verificação de que as autoridades estavam corrompidas, ele vem e pede isso a Deus. Vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. É o Senhor que é Deus, que criou todas as coisas. Agora, retornando para João capítulo 10, nós estávamos lendo aqui
esse texto aqui, o versículo 30, né? Que Deus fala, que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar as pedras para matar Jesus. Aí ele disse, eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Aí no 33, eles responderam, não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque ao dizer isso você está blasfemando contra Deus, pois você que é apenas um ser humano está se fazendo de Deus. Aí 34, então Jesus afirmou, na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses. Então é esse Salmo 82 que Jesus estava dizendo. Na lei de vocês está escrito que se alguém faz a vontade de Deus, então essa pessoa é Deus. Então Jesus estava usando um argumento, dizendo assim, quando eu me faço de Deus, que eu e o Pai somos um, eu estou junto com o Pai, fazendo o que Ele manda eu fazer. Então eu não estou blasfemando de Deus, eu e o Pai somos um. Eu estou com o Pai, eu estou com Deus, eu estou com Ele. Versículo 35, sabemos que as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade, e sabemos que de fato Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem, aqueles que recebem e fazem a mensagem. Então Jesus aqui estava dizendo, eu faço o que o Pai mandou eu fazer, mandou eu vir na terra, anunciar o reino, dar a minha vida e depois tornar a receber a vida para dar a salvação para vocês. 36. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Jesus está dizendo, Ele me deu esse poder, essa autoridade para estar aqui na terra. Ele me escolheu e me enviou para cá. Então, por que vocês dizem que eu blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? 37. Se não faço o que o Pai manda, não creiam em mim. 38. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que eu faço. Agora Jesus faz um apelo. Se vocês não querem acreditar em mim, então vejam os milagres. Da onde que alguém ressuscita morto, cura paralítico, faz todas essas coisas. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. 39. A essa altura, tentaram novamente prendê-lo. Toda vez que Jesus falava que ele era Deus, eu estou com o Pai, eles interpretavam, ele está blasfemando, ele está se fazendo de Deus, então temos que matá-lo, temos que prendê-lo. Então, a essa altura que Jesus fala mais uma vez disso, creiam pelo menos no milagre, nas coisas que eu faço, que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. O 38. Aí vem o 39. A essa altura, tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. 40. Ele voltou de novo para o lado leste do rio Jordão, foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. 41. E muita gente ia vê-lo dizendo, João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. 42. E naquele lugar, muita gente creu em Jesus. Nós sabemos que João Batista falou a respeito de Jesus, que Jesus batizaria com o Espírito Santo, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus faria os milagres. Então as pessoas lembraram, quando Jesus vai para o lugar em que ele foi batizado por João Batista, as pessoas lembraram de João Batista e lembraram de que tudo que João Batista disse sobre Jesus era verdade. E daí creram nele. Então, o testemunho uma aplicação para a nossa vida, o testemunho que nós contamos a respeito de Jesus para as pessoas pode não produzir efeito na hora. A pessoa pode não acreditar na nossa pregação num primeiro momento, mas com o passar do tempo, as pessoas podem ver os milagres acontecendo daquilo que nós pregamos para as pessoas sobre Jesus e mais tarde elas podem vir a crer em Jesus. Então, nenhuma pregação é vã, nenhuma pregação é inútil. Você pode pregar e a pessoa pode não aceitar naquela hora, mas ela pode aceitar depois.
E agora que você ouviu essa mensagem, você que ainda não está na fé de Jesus, você de repente leu esse capítulo comigo aqui, e ainda não tinha aceitado a Jesus, já acompanha, mas não entregou a sua vida para Jesus, você viu que Jesus é a porta que leva para o reino de Deus. E quando você sai, você encontra a comida, você encontra a proteção, cuidado, ele dá tudo para nós. Ele é o bom pastor, ele dá a vida, o bom pastor deu a vida, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a própria vida para nos dar esse acesso ao Pai. Você vê que Jesus, ele realmente cuida daqueles que vão até ele. Então você é o porteiro e que tal abrir a porta do seu coração e aceitar a Jesus e ser ovelha do pasto dele? Então, ligue o seu pensamento com Deus, entregue a sua vida para Jesus. Essa oração de confissão que está aqui na tela é a oração para confessar que você quer Jesus e que você quer receber o perdão dos pecados, você quer ter o Espírito Santo para te guiar até o céu e você quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que está no céu com o nome de todos os que aceitam Jesus e que são filhos dele, que seguem a ele, que seguem no caminho dele. Seguindo a Jesus, você vai ter sabedoria, você vai ter o Espírito Santo para te ajudar e te desviar do ladrão. O ladrão é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Aquelas pessoas que estão no meio do mundo no dia a dia, que vêm para arrancar a sua fé, para arruinar os seus planos, os seus projetos e desviar você do caminho certo. Então, não perca tempo, não perca mais a sua vida, o seu tempo. Aceita Jesus. Faça essa oração de confissão, confesse Jesus. Faça essa oração comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus e ore comigo. Declare em voz audível essa frase, essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Entregou a sua vida para Jesus agora. Com essa oração, procure uma igreja, uma comunidade de fé que prega que só Jesus salva e que todas as orações são apenas para o nome de Jesus. Ore somente para Jesus. Ele escuta suas orações. Foi ele que morreu, ele que é o bom pastor e ele também é o Cordeiro de Deus. Ele foi o que deu a vida em nosso lugar, morreu por nós, para termos salvação. Então, ore somente para Jesus. Se você tem algum santo, imagem, amuleto, coloque isso fora da sua casa. Você não precisa de nada disso. Você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo, o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. Agora, medite na palavra para que você conheça mais a respeito de Jesus, a respeito de Deus. E siga a Jesus. Siga na oração, orando todos os dias. Siga estudando a palavra para que você conheça a vontade de Deus. Siga em uma comunidade de fé, em uma igreja, em uma célula, em um lugar onde você tenha comunhão com irmãos que seguem a Jesus, para que você se fortaleça na fé em Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a participar da leitura dos próximos capítulos de João. Estamos aqui nesses dias do dia 1º até o dia 21 de abril, lendo cada dia um capítulo de João para estarmos mais perto de Jesus. Então participe dessa campanha, desse propósito, dessa leitura, desse projeto de 21 dias de leitura do Evangelho de João e convide alguém que você lembrou agora, que você conhece, que precisa saber a respeito de Jesus. Compartilhe esse propósito de 21 dias. E se você não leu
ou não acompanhou as leituras dos dias anteriores, está no canal, tem uma playlist chamada Evangelho de João, Páscoa 2026. Acesse os vídeos dos capítulos anteriores. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.